Você já teve algum dia em que tudo parecia pesado? O trânsito incomodou mais, a fala de alguém doeu mais, o silêncio doeu mais. Alguns dias depois, a mesma coisa aconteceu e você mal ligou. O mundo, ele não mudou, você mudou. E hoje eu quero explorar algo com você que talvez seja a coisa mais importante que existe, a forma como a sua mente encara a realidade. A gente vai passar pelos átomos, pela luz, pelo que existe além do que os nossos olhos conseguem ver. Mas não se preocupa, não vai ter nenhuma prova no final. O objetivo nem é te ensinar física, é só fazer com que você perceba algo que talvez ninguém nem nunca tinha te falado. Vou te fazer uma pergunta estranha. O que é essa cadeira ou essa cama que você tá agora sentado? Parece óbvio, é madeira, é plástico, é metal, mas vai um pouquinho mais no fundo. O que é a madeira, o que é o plástico e o que é o metal? São moléculas, e moléculas são feitas de átomos. E átomo, basicamente, é um espaço vazio. Sério, se você pegasse um núcleo do átomo e colocasse no meio do campo do futebol, os elétrons, eles estariam rodando na arquibancada. E o que isso significa na prática? Que essa cadeira que você está sentada agora, ou essa mesa, é quase totalmente vazia por dentro. A matéria, que parece sólida, confiável, real, é muito menos sólida do que a gente imagina. E os elétrons que ficam no redor? A física, ela descobriu algo fascinante sobre eles. Antes de alguém olhar para um elétron, ele não está no lugar fixo. É como se ele existisse em várias possibilidades ao mesmo tempo. E nem precisa entender a física por trás disso. O que importa é a ideia, que a realidade parece muito mais definida do que ela realmente é. Na faculdade de biomedicina, eu aprendi uma coisa que nunca mais eu esqueci. Quando a gente quer identificar alguma bactéria, a gente não olha apenas para a bactéria e dá um nome. Não tem como, só de olhar você saber qual é aquela bactéria. O que a gente faz é observar o comportamento, como ela reage, como ela cresce, o que ela consome, e aí pela reação você descobre o que ela é. E é assim que funciona com praticamente todo o conhecimento humano. A gente não vê eletricidade, a gente não vê o vento, a gente só sente. A gravidade também a gente não vê, mas a gente sente o peso. A ciência toda é assim, a gente observa os efeitos para entender a causa. Pensa comigo, a eletricidade você não vê, mas ela está aí existindo nesse exato momento. Se a gente não consegue enxergar a maioria das coisas que existem no universo, por que a gente acharia que tudo que a gente vê é tudo que existe? Você consegue ver o Wi-Fi? Não. Mas agora mesmo as ondas estão atravessando o seu corpo, a parede, o teto, completamente invisíveis, mas completamente reais. Tem mais. Quando uma luz branca ela passa por um prisma, ela se divide em 7 cores. Mas a luz ela não acaba no violeta. Existe o ultravioleta, que a abelha enxerga, mas você não. Existe o infravermelho, que uma cobra vê, mas você não. Existem raio-x, raio gama, onda de rádio, micro-ondas. Tudo isso é luz, é o mesmo tipo de energia. A diferença entre elas é só a velocidade e a vibração. E os seus olhos, eles foram feitos para captar apenas uma pequena parte disso tudo que está invisível no mundo. A nossa realidade é como um rádio com 1000 estações, mas você só sintoniza uma e acha que aquela única que você sintonizou é toda a música que existe. Para ficar mais fácil, um cachorro ouve sons que para você parece silêncio absoluto. As abelhas enxergam flores de um jeito completamente diferente da gente. O morcego, ele vê no escuro através de um eco. Um mundo que para você nem existe. Cada animal percebe uma versão diferente da mesma realidade. Então surge uma pergunta que não dá para ignorar. Quem de nós está vendo a realidade certa? Talvez nenhum de nós esteja vendo. Talvez cada ser perceba a realidade que precisa para sobreviver. E se for assim, o que mais existe além do que você pode ver, ouvir e sentir? Só que dentro disso tudo existe um filtro ainda mais poderoso do que os seus sentidos, que você carrega 24 horas por dia, que é a sua mente. Pensa comigo, 2 pessoas estão presas no mesmo engarrafamento. Uma tá furiosa, xingando e sentindo que a vida inteira dela é assim. Tudo tá travado, nada funciona. E a outra tá ouvindo um podcast que ela ama, talvez o único momento no dia que ninguém exija nada dela. É o mesmo trânsito, só que em 2 situações completamente diferentes. Ou pensa até mesmo numa crítica que você recebeu algum dia. Provavelmente teve alguém que recebeu a mesma crítica que você. A diferença é que uma pode ter anotado e seguido em frente, e você talvez ficou remoendo essa crítica durante dias. A situação foi idêntica, o que cada uma fez com ela que foi diferente. Quando você está ansioso, você enxerga ameaças em todos os lugares. Quando você está feliz, você enxerga possibilidades em todos os lugares. Quando você está apaixonado, até os maiores problemas parecem os mais leves.
É como se fosse aquele rádio que eu te falei. 1000 estações existindo ao mesmo tempo. Alegria, tristeza, raiva, esperança. Dependendo de como você está, você sintoniza uma delas. E só ouve aquela e as outras continuam existindo. Só que você não está captando. E isso me leva a uma pergunta que eu acho uma das mais fascinantes que existem. Você pensa um pensamento agora, mas quem está notando esse pensamento? Você sente uma emoção, mas quem está anotando essa emoção? Existe algo de você que observa tudo passando, tudo chegando e tudo indo embora, que permanece mesmo quando tudo ao seu redor muda. E quem é esse alguém? Talvez o seu autoconhecimento não seja saber quais são suas qualidades e defeitos. Talvez seja você conhecer esse observador que está por trás de todas as suas emoções. Porque quando você começa a enxergar os seus próprios filtros, você simplesmente para de ser controlado por eles sem você perceber. Tem uma imagem fascinante que não sai da minha cabeça. Quando você coloca lado a lado uma foto do universo, com galáxias, filamentos, tudo conectado, e a foto dos neurônios humanos conectados entre si. Elas são quase idênticas. Talvez o universo ele não esteja tão separado de você. Talvez você seja uma forma do universo tentando se entender. A realidade lá fora é simplesmente a que acontece aqui dentro. Estão conectadas pela mesma coisa, que é a sua consciência. Aquela presença que está aí agora, ouvindo tudo isso. E a lição, talvez o maior poder que você tenha, não é controlar o que acontece, mas sim você aprender a observar como você reage ao que acontece. Porque você não vê o mundo como ele realmente é, você vê o mundo como você é naquele momento. E se os seus pensamentos e emoções são um filtro pela qual você enxerga o mundo, quem está escolhendo a lente que você usa todos os dias?